Queridos amigos, mais uma vez retornamos para fazermos a continuidade do nosso estudo das parábolas de Jesus. Que o Mestre Divino continue a nos amparar, nos trazendo força, principalmente nestes momentos difíceis que nós estamos vivendo. São momentos desafiadores, em que nós aprendemos com a situação que a humanidade está passando. É uma ótima oportunidade para revermos conceitos, revermos objetivos na nossa vida. Que Jesus, o grande Mestre, continue sempre nos iluminando. Na série das parábolas de Jesus, nós vamos comentar no dia de hoje a parábola do mordomo infiel, ou do administrador infiel. O que é um mordomo, né? O significado da palavra, que vem do latim domus, é o maior da casa, o chefe, né, de uma casa em que ele cuida, né, das pessoas. Sua função é administrar. Então, é ele que faz a divisão do trabalho para os demais servos ou demais operários. Tudo isso tendo em vista a eficiência e a fidelidade. Tudo isso que nós vamos ver que este mordomo da parábola não conseguiu fazer. Então, a passagem bíblica diz: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como esbanjador de seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua mordomia, pois já não podes mais ser meu administrador. Disse então consigo o administrador: que farei agora, já que o meu senhor me tira a administração? Não tenho forças para lavrar, e mendigar tenho vergonha. Eu sei, porém, o que me cumpre fazer, para que, despedido da administração, tenha quem me receba em suas casas. Em seguida, convocou os devedores do seu senhor, dizendo ao primeiro deles: quanto deves ao meu senhor? Respondeu ele: 100 cados de azeite, 100 barris de azeite. Disse-lhe então: senta-te depressa e escreve 50. E depois indagou ao outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo, 100 sacos de trigo. Disse-lhes: toma a tua conta e escreve 80. E assim fez com os demais. E o Senhor, sabendo disso, louvou o administrador infiel por haver procedido sabiamente, pois os filhos deste mundo são mais sábios para com sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeais amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também o será no muito. Se, pois, não foste fiéis nas riquezas iníquas, quem vos confiará as verdadeiras? E, se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que ficará sendo vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois há de aborrecer um e a servir o outro, ou de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis, pois, servir a Deus e a Mamon. Nós não podemos esquecer o sentido espiritual das parábolas de Jesus. Em cada parábola, Jesus trazia o ensinamento moral, o ensinamento espiritual, né? Tanto é que ele já disse: meu reino não é deste mundo, né? Dai a César o que é de César. Então,
ele vinha trazer a mensagem espiritual, vem falar do reino do céu, das verdades imortais. Então, quando Jesus trata da parábola do semeador, ele não vinha aqui ensinar a agricultura terrena, mas ele vinha falar da agricultura espiritual. Quando ele falava dos solos, ele falava do coração humano, né? Que era do solo duro, pedregoso, do solo fértil. Ele não estava falando do solo material, ele estava falando dos corações das pessoas. Quando ele trabalha na parábola do trigo e do joio, ele está falando dos bons sentimentos e dos maus sentimentos. Na parábola do filho pródigo, quando aquele pai recebe de braços abertos a volta do filho, ele representa naquele pai o nosso Pai, Deus, que recebe a todos de braço aberto, que é a misericórdia divina. E assim ele vai trabalhando em todas as parábolas. E essa parábola também não é diferente. Qual é o ensinamento espiritual que Jesus encerra nesta parábola? Primeiro, por que ele contou essa parábola? Porque provavelmente naquela época havia muitos administradores, muitos mordomos, que estavam se desviando da sua função. Os sacerdotes, os anciãos e os fariseus, que ouviam Jesus naquela oportunidade. E Jesus não falava só para aquela época. Nos dias de hoje, nós deparamos com esses administradores. E o que eles estão fazendo com a administração do divino? Como é que nós estamos fazendo essa administração? Então, Jesus queria nos alertar, chamar a atenção, mostrar a importância das nossas atitudes durante o nosso dia a dia. E quando nós fazemos a leitura desta parábola, nós vamos ver que existe uma aparente difícil interpretação dessa parábola, porque ela foi registrada unicamente por Lucas, né? E quando nós vamos analisar o aspecto moral, no início é meio difícil. Por quê? Porque ele conta a história de um homem que ele dissipa os bens do seu senhor. Ele era um administrador esbanjador. E ele é denunciado. E o seu senhor, então, vai demiti-lo, chama ele para fazer a demissão. E esse mordomo infiel, para conseguir a benevolência e ajuda do seu senhor, ele frauda a prestação de contas. E aí ele é elogiado. E Jesus ainda fala que nós devemos imitá-lo. À primeira vista, parece uma exaltação à esperteza desonesta. Jesus jamais falaria, nos ensinaria algo moralmente mal. Então nós temos que entender em que sentido, em que aspecto esta parábola é contada. Primeiramente, quem são esses devedores que têm a sua dívida perdoada, né? Que consegue um desconto nas suas dívidas, né? Esses devedores são o nosso próximo, os sofredores em geral, que são os grandes devedores da lei divina. Então, são essas pessoas que se enquadram como esses devedores, merecedores dessa atitude desse mordomo. O amo, o senhor ou o rico proprietário é a figura de Deus que está simbolizada aqui, o Senhor de tudo que existe. Esta propriedade agrícola, ora, se o Senhor é Deus, a propriedade são tudo aquilo que foi criado por Deus, né? É o universo, os diversos mundos habitados, espalhados aí para esse universo afora. E a terra é uma dessas propriedades, né, de Deus, em que se passa essa parábola. Os bens que nos foram dados a administrar, né, que bens seriam esses? Seriam propriedades, seriam as fortunas de uma forma geral, seria a posição social, seria a família que nós temos, inclusive o nosso próprio corpo físico, que nós temos que administrá-lo.
E a figura do mordomo na terra? O mordomo somos todos nós seres humanos. Cada um, segundo o seu grau evolutivo, dispõe de coisas ou de seres para que ele administre, que ele seja responsável. E quando nós atendemos com bom senso, agimos de acordo com as leis divinas, nós nos enquadramos como mordomo fiel. Quando nós agimos de forma contrária às leis divinas, nós agimos como mordomo infiel. Então, todos nós temos essa chamada mordomia, essa administração de alguma coisa. E veja a confiança que Deus, que Jesus, deposita em todos nós, espíritos imortais, que estamos reencarnados nesse planeta Terra. Deus dá a guarda e a direção da vida do planeta a todos nós que aqui reencarnamos. Isto é uma demonstração de confiança em Deus. E os destinos, a velocidade das mudanças que ocorrem no planeta dependem das ações de todos nós. Por isso que Jesus vem e nos diz: vós sois luzes, vós sois o sal da terra. Mas é preciso fazer brilhar essa nossa luz. É preciso que haja trabalho, esforço individual para o nosso melhoramento. A evolução é individual. Nós não conseguimos passar para um filho, para um marido, para um irmão. Cada um é que vai ter no seu tempo acordar, ter o seu despertar, de começar a conhecer a realidade espiritual. E não é diferente. Aqui nós relembramos a passagem da parábola dos talentos, que Deus dá uma determinada quantidade de talento diferente para cada pessoa. Só que Ele adverte, Ele dá uma quantidade diferenciada segundo a capacidade. Então, quanto maior a capacidade do indivíduo, maior possibilidade ele tem de ter mais talentos para desenvolver na existência dele. Mas, em todos os casos, nós, seres humanos, contamos com total liberdade que Deus nos dá. Nós temos tanta liberdade de agir que nós achamos que as coisas são nossas. E não são. Nós só somos real proprietário daquilo que nós levamos quando desencarnarmos. Tudo aquilo que nós não conseguirmos levarmos para a dimensão espiritual é passageiro, não nos pertence. Mas nós nos focamos tanto nas coisas que nós temos, na posição social, e nós nos esquecemos que somos usufrutuários, que não nos pertence. Nós somos mordomo dessas coisas, nós somos administradores e temporários, porque vai chegar um momento em que nós vamos ser chamados para dar conta da nossa administração, como está ocorrendo nessa passagem. Ele é chamado, esse mordomo fala: está chegando o momento que você não pode ser mais o meu administrador, né? Vamos fazer as contas. Vai lá, vamos fazer o levantamento de tudo que está ocorrendo. A esse respeito, nós temos que lembrar, porque nós nos apegamos muitas vezes às coisas, pensando que nós realmente somos donos de tudo. Uma coisa é você ter, de acordo com a lei humana, o direito àquela propriedade. Outra coisa é a propriedade divina, né? No Livro dos Espíritos, lá na introdução, no item 6, Kardec nos diz uma coisa interessante que convém relembrar. Kardec diz assim, os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. O que os Espíritos estão falando logo na introdução do Livro dos Espíritos, antes das perguntas? Ele está falando que todos nós, quando encarnamos, nós temos temporariamente, essa palavra é importante. O que é temporariamente? É algo que tem começo e tem fim. Temporariamente é um espaço determinado. Pode ser 50 anos, 60, 100 anos. É o espaço da nossa existência. Então, nós vamos ganhar um corpo físico, né, por um período
né, temporário. Ele chama aqui, nós ganhamos um invólucro material perecível. Então, nem o corpo nos pertence. Nós somos o mordomo administrador deste corpo que nós ganhamos. Então, enquanto encarnados, a nossa função é cuidar daquilo que a vida nos coloca para que a gente possa administrar. E ser um bom administrador é ter bom senso na vida. É cuidar dos recursos que nos chegam, da ecologia, né, do nosso planeta, da nossa participação na sociedade. E cada um de nós tem um grau diferente de participação. Algumas pessoas têm a mordomia, né, no sentido de administração, tem administração de governo, de povos, né, de nações, são governadores de povos e nações. Outros dirigem grupos sociais, outros dirigem religiões, mas todos nós temos responsabilidades. Muitos respondem por uma família. Mas se alguém fala assim, não, mas eu não tenho nada a responder, não tenho nada a administrar. Todos nós temos. No mínimo, nós temos o nosso corpo, a nossa mente e a vida que nós estamos vivendo. Porque é responsabilidade nossa, o destino e a forma que nós vivemos. E como nós temos feito isso? Nós estamos sendo mordomos fiéis com aquilo que nós estamos administrando? Ou será que nós estamos usufruindo egoisticamente? Ou seja, a gente só pensa em nós e não pensa em momento algum no nosso semelhante. Essa é uma negligência. Aqueles que assim procedem são classificados como os mordomos infiéis. E o que ocorre na parábola? Na parábola, o Senhor recebe uma denúncia, e a parábola não fala quem denunciou. Ele recebe uma denúncia de que o mordomo dele está dissipando os seus bens. E como o Senhor ficou sabendo? Como que ocorre na nossa vida? Como é que o Senhor vai saber se nós estamos sendo bons no mordomos ou se estamos dissipando aquilo que vem? Nós não podemos esquecer que na vida de todos nós existe uma lei chamada lei de causa e efeito. E essa lei aponta tudo que nós fizemos ou tudo que nós deixamos de fazer na nossa existência. Então é através dessa lei que os nossos atos vão se repercutindo pelas nossas ações, tanto ações boas como ações más. Se nós somos más administradores, a nossa fama vai aparecer, porque aí vai ter a causa e efeito. Pessoas reclamando, pessoas mostrando como que nós estamos dirigindo a nossa vida. E aí nós vamos ter um dado momento, né, o Senhor a nos chamar, que é isto que eu ouço falar de ti, né? É Deus interferindo na nossa vida. E como que Deus interfere na nossa vida? Como? Primeiro, nós vamos ver lá a questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Onde está escrita a lei de Deus? A resposta é na nossa consciência. Então é a nossa própria consciência que vai nos alertar se nós estamos fazendo algo errado ou não, se estamos cometendo excesso ou não. Então, todos nós temos a noção quando nós infringimos a lei de Deus. É ela o primeiro sinal que vai aparecer na nossa consciência, que vai estar apontando, cuidado, sua ação não está de acordo com os ensinamentos divinos. O segundo sinal que vem nos alertar para saber se nós estamos conduzindo, administrando adequadamente a nossa vida ou aquilo que tem sobre as nossas responsabilidades, são as instruções e os apelos que a espiritualidade nos faz. Quantas mensagens nós não recebemos da espiritualidade, de alerta, chamando a atenção, ou para o momento atual, ou para a necessidade da nossa transformação, ou chamando a atenção que nós estamos aqui de forma temporária, todos nós retornaremos à nossa casa, que é o plano espiritual.
Então, sempre nós temos as mensagens a nos relembrar, mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. É a nossa liberdade de escolha que vai sempre prevalecer nas nossas decisões. Portanto, nós podemos, quando estamos sempre atentos a essas mensagens, permanecer como um mordomo fiel. Ou então, permanecer como mordomo infiel, quando nós ficamos invigilantes, não damos atenção, queremos viver somente o momento presente, não queremos nos colocar no lugar dos nossos semelhantes, e aí vamos tocando a vida dessa forma. E aí nós só vamos nos preocupar quando nós chegarmos perto de uma situação de perigo, né? Uma doença, uma morte. Quando nos aproxima, geralmente a pessoa corre para o centro espírita, corre para a igreja, lembra de Deus, porque ela se vê na possibilidade de ter um desencarne, e aí vem essa prestação de conta, que fizeste da tua administração. Mas nós não precisamos deixar chegar a este ponto. E aí o que acontece com este mordomo? Quando o Senhor descobre que ele está dissipando, ele é chamado e recebe um ultimato, né? Presta conta da tua administração. Já não poderá ser mais o meu mordomo. Olha a situação, de tanto que ele conduziu mal, chegou o momento de ele fazer o balanço, né? De ele verificar essa sua ação. E o Senhor dele falou assim, então presta conta. Né? Vamos lá, vamos pegar os caderninhos, vamos pegar as anotações, vamos ver o que você fez, como você se portou na vida diante das suas responsabilidades. Todos nós podemos perder essa mordomia, essa administração a qualquer momento. Não tem data marcada para nós perdermos. Nós podemos estar muito bem, né? De repente nós perdemos o emprego. De repente, no nosso emprego, nós temos uma mordomia, nós temos uma administração. Nós trabalhamos com pessoas, influenciamos pessoas, determinamos, faça assim, faça assado. A nossa posição pode ser de muita significância no sentido da manutenção do nosso trabalho. E, de repente, de um dia para o outro, nós podemos perder essa administração. E aí? O que você fez? Já ficou no passado, você não tem mais essa interferência. Muitas vezes, quando chega a aposentadoria, você tem que deixar seu emprego. E aí, às vezes, a pessoa espera, não aposenta, fica até o final, porque ela não quer largar, como se diz popularmente, o osso, né? Não quer largar aquele osso. Porque ele vai perder aquele poder, aquele mando, aquela administração. Mas chega um momento que a vida nos cobra isso, né? Da mesma forma que um atleta ou um jogador está no auge da carreira, de repente ele pode sofrer uma lesão, quebrar um joelho, alguma coisa, em que ele tem que parar a sua atividade. É pedido então, espiritualmente, vamos dizer assim, a administração que ele fez. Acabou a carreira dele. Dá conta da tua administração. E aí, o que você fez? Ah, eu não sabia que ia quebrar a perna, eu achei que ia ter minha vida de atleta por 30 anos. Nós não sabemos. E o grande ultimato que nós recebemos é a morte. Todos nós, quando chegar o nosso momento, nós vamos ter que prestar conta, que é o nosso desencarne. Esse é o grande ultimato, né, para prestar conta da nossa mordomia. Então nós temos que estar preparados para esta situação. Não adianta falar assim, não, eu sou presidente do Centro Espírita, mas você não é mais. Você acaba de desencarnar. Você deixou lá na Terra o cargo de presidente do Centro Espírita, o cargo de diretor do Centro Espírita, o cargo de dirigente mediúnico. Agora você é nosso irmão desencarnado. Dá conta da tua administração, não do seu cargo. E aí a gente até pensaria, será que dá para voltar um pouquinho para mim terminar? Não, não dá mais tempo. Jesus nos alerta agora, enquanto caminhamos, para a gente prestar atenção na forma como nós estamos administrando. Diariamente nós recebemos os alertas da vida, mas cada um é que tem que fazer a avaliação, porque existe o livre-arbítrio, e nós temos que fazer por amor e não por temor.
Então nós temos que prestar muita atenção. Porque só deve se preocupar muito quem for o mordomo infiel. Porque se você estiver fazendo bem, administrando bem, se a morte chegar hoje na sua vida, você tem que desencarnar com tranquilidade. Não tem que se apavorar. Se você fez o bem que você achou que deveria fazer, se você tratou bem as pessoas, procurou sempre seguir aquilo que o Mestre Jesus nos falava, você não tem que se preocupar com o desencarne. O desencarne simplesmente é um período em que nós retornamos à espiritualidade para nos capacitarmos, para a gente reavaliar o que foi feito aqui. Então, para aquele que está trabalhando na paz, não tem problema nenhum ser chamado, receber o ultimato da vida, ó, chegou o momento do retorno à espiritualidade. Então nós temos que estar preparados para isso. Agora, se nós somos o administrador infiel e recebe o aviso, ó, chegou o momento da sua partida, aí nós vamos ficar, e agora? O que vai acontecer? O que eu fiz da minha vida? Passou tão rápido, eu nem vi as coisas, eu queria fazer diferente. Não é o momento, na hora de desencarnar, de discutir uma relação. É o momento de nós colhermos e estarmos preparados para aquilo que a vida está nos apresentando. É o que ocorre com esse administrador. E aí, recebeu o ultimato, ó, ele vai perder, né, traz as coisas, vai lá e vão marcar para a gente fazer a avaliação que você vai perder a administração. Ele não tinha perdido. Né? Ele estava, como vamos dizer assim, de aviso prévio. Né? Ele recebeu. E aí ele começou a imaginar, o que eu hei de fazer? Se eu vou ser mandado embora, o que eu vou fazer? Seria a mesma coisa que eu vou desencarnar, estou vendo aqui, eu tive um primeiro AVC, eu tive um infarto, opa, já é o primeiro aviso, e aí agora? Eu fiz coisas erradas, eu poderia ter feito melhor. O que eu posso fazer de agora em diante? É essa a situação do administrador. O que eu hei de fazer? Negar? Ele não pode negar porque, por descuido ou má fé, ele foi esbanjador. Ele esbanjou os recursos do seu senhor. E isto ele não vai poder mudar. Não adianta ele ficar se desculpando. Então, quando nós formos desalojados do nosso corpo pela morte, como nós reagiremos? Vamos fazer um exercício. Imagine que hoje, no meio dessa palestra, você vai desencarnar. Pronto, você foi convidado a desencarnar. Qual seria a sua sensação? Os seus pensamentos? Tem gente que vai chegar lá e pode falar assim, olha, senhor, eu fiquei com medo da Covid, com um monte de coisa, não fiz isso, mas foi por causa da Covid. O outro vai chegar e vai falar assim, ó, senhor, né, que vai chegar e falar, dá conta da tua administração. Aí nós vamos chegar e falar assim, ó, senhor, a família que eu tive, não dava para fazer mais. A culpa foi da família. Que com essa família, como é que eu ia fazer mais? Aí o outro vai falar assim, olha, eu não tive sorte com empregos. Eu ganhava muito pouco, como é que com os empregos que eu tive, como é que eu ia fazer mais? Ou seja, será que nós vamos ter uma atitude para transferir para terceiro as responsabilidades que era nossa, porque tem muita gente que faz isso. É por culpa de fulano, é por culpa do Beltrano, é por causa disso, é por causa daquilo. E essa alternativa não tem. Nós vamos ter que assumir. E esse mordomo falou assim, eu não posso fazer isso, eu não vou lavar, né? Não vou enfrentar essa situação. O que eu vou fazer? Né? Ele ficou, lavrar a terra? O que é o lavrar a terra? É no sentido também de enfrentar atitudes, né, situações rudes e primitivas. Eu desencarnei, se eu desencarnar com os erros que eu fiz, com as atitudes que eu tive, eu vou enfrentar situações rudes, porque eu prejudiquei muitas pessoas. Então, pela minha sintonia, se eu desencarnar, eu vou ter uma sintonia com o umbral, com uma região de sofrimento, não é castigo, porque eu estou vibrando, eu não fiz nada de bom, só usufruí, só gastei. Então, por a própria vibração minha, né, vai me levar nessa situação rude, né, dessa de lavrar a terra. E eu já conhecia a realidade, eu distribuía as coisas, e eu não fiz. Ou então, eu posso, numa próxima encarnação, vir com comprometimento físico,
Eu posso vir com um problema familiar ou com uma família desestruturada, para que eu possa valorizar aquilo que eu não valorizei nessa vida. Então, isso seria lavrar a terra. Eu falo, não, eu tenho que arrumar uma outra alternativa, porque isso não é o bom para mim. Pensa esse mordomo. Então, ele fala assim, bom, se eu não posso lavrar a terra, mendigar, o que é mendigar, né? É você sair espiritualmente, né, mendigando o socorro dos outros, né? Ele já tinha todo aquele conhecimento. Ele sabia, né, a forma de agir, mas ele estava desamparado. Ele não vai falar assim, olha, o que eu vou fazer agora diante do meu desencarne? Eu sou um coitadinho, alguém vai me ajudar. Então ele fala assim, não, eu já sei. Não adianta eu ficar, me ajude, reze por mim, faça. Ele tem que mostrar o conteúdo, a mudança dele. Então ele não vai conseguir aquela forma equivocada que ele trabalhou. Então ele precisa não querer mendigar espiritualmente. Tem gente que gosta. Põe o livro no prece, reza por mim, reza por fulano, né? Mas nós podemos nos libertar e não precisar que todo mundo fique rezando. E a gente faça uma transformação que você passe a orar pelos outros, porque você já conseguiu o seu equilíbrio. O rezar é numa hora de emergência, no momento de uma situação difícil, mas não é 24 horas por dia, toda semana precisa rezar para você mendigar o apoio espiritual. Nós temos que aprender a ter uma vida em equilíbrio, nós temos que fortalecer a nossa defesa espiritual com os nossos bons pensamentos, com os nossos exemplos. E esse mordomo fala assim, não posso sair mendigando por aí, pedindo para todo mundo, porque eu já era administrador, eu já distribuía as coisas para as pessoas, eu já conheci, né, mas não pratiquei o que eu deveria fazer. E aí ele fala assim, já sei o que eu vou fazer. Ele pensou, eu já sei. E qual foi a solução que ele fez? Antes que o Senhor me mande embora, eu vou chamar a todos e vou rever a dívida de cada um. Então ele vai, ele chama um a um e faz a pergunta, quanto você está devendo? Devo tanto. 100, baixa para 80, devo 80, baixa para 50. E ele foi fazendo um a um, né, um novo acerto de conta, baixando a dívida de cada um, né? Por quê? Porque aí as pessoas que eu estou ajudando vão ficar gratas comigo, vão me agradecer, porque de alguma forma eu estou facilitando a vida deles. Coisas que eu não fiz até agora. E esse mordomo tem essa atitude. E aí continua na palavra. E o Senhor, sabendo disso, louvou o administrador infiel por ele haver procedido sabiamente. Então, ele deu todos esses descontos, e aí o senhor dele ficou sabendo e elogia ele. A primeira vez parece que é honestidade, né? Nossa, ele deu desconto com a dívida do patrão dele e ainda foi elogiado? Não. Primeiro, o elogio vem da maneira dele não ficar se culpando, ficar pedindo piedade, ele quer ter uma ação, uma atitude de mudança. Agora vamos imaginar, quem que é o mordomo? O mordomo somos nós, imagine nós na vida. Quem que é o Senhor, dono de tudo? É Deus. Então imagine na vida, você podendo ajudar uma pessoa a ela mudar a vida dela. Então você pega, por exemplo, você tem uma empregada ou alguém, uma pessoa que você quer ajudar. Você pega um bem que está à sua disposição e você fala, ó, eu vou emprestar esse dinheiro a você, não vou cobrar juro. E vou dividir em 10 vezes. É mais ou menos o que ele fez. Como? Sim.
você vai estar ajudando. Este bem, você está passando para a pessoa, por direito, você poderia cobrar o juro, você poderia não fazer, mas você quer ajudar aquela pessoa. Então você pega e passa aquele valor dando esse desconto. É mais ou menos o que esse administrador está fazendo. Esse bem divino, que é o bem de Deus, ele está repassando, ajudando as pessoas para que ela possa levar à frente, né, a sua vida, vencer as suas dificuldades. Seria mais ou menos assim. Cada vez que nós estamos usando o perdão, nós somos um administrador que estamos perdoando a alguém alguma coisa, nós estamos pegando o bem divino e dando um desconto para essa pessoa, para que essa pessoa consiga se modificar, consiga vencer. É a mesma coisa de usar a nossa solidariedade. Você vê alguma pessoa, uma família, algum conhecido que tem um filho e não consegue educar. E você então pensa com você, eu vou ajudar aquela pessoa. Eu vou dar uma bolsa de estudo para aquela pessoa. Se, em tese, não precisaria dar uma bolsa de estudo, mas você tem bastante, você tem condição financeira. Então, você vai dar a bolsa de estudo àquela pessoa. Mas por que eu não mereço? Não, você vai fazer, eu vou te ajudar. É esse o desconto que ele está fazendo. É esse o decréscimo que ele faz nesse ajuste de conta. Porque o bem é divino, o bem, a riqueza não nos pertence, nós somos administradores temporais. Nós achamos que esse dinheiro nos pertence, mas na realidade pertence a Deus. Só nos pertence aquilo que nós conseguimos levar para outra encarnação. Então, o que é elogiado é essa atitude, né, de desprendimento, que ele vai ajudar alguém, ele vai dar um desconto, minorar, para que aquela pessoa consiga sair daquela situação que ela está. E mais que isso, porque ele faz por um interesse. E qual que é o interesse dele? O interesse dele é que quando ele desencarnar, quando ele fizer o acerto de conta, encontre pessoas que agradeçam a ele, pessoas que estão gratas. Então aqui ele está fazendo não por bondade, ele está fazendo essa ação por interesse. É a mesma coisa a pessoa que se encontra com a consciência culpada, achando que fez algumas coisas erradas, e aí ela fala assim, não, vou ajudar alguém. Vou dar uma cesta básica. Então, para a pessoa ter a consciência mais tranquila, ela vai doar uma cesta básica. Ela vai doar uma roupa, vai fazer uma caridade, né? Mas não porque ela ama, ela se coloca no lugar daquela pessoa, porque ela fala assim, não, pelo menos eu vou ajudar, me sinto menos culpada. Então é essa a situação. Já é um início de caridade. É melhor do que não fazer. Então vamos despertar em nós esse sentimento de ajuda ao nosso semelhante. E continua na parábola assim, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Por que ele fala conquistar amigos com as riquezas injustas, né? Então, se nós formos levar ao pé da letra, nós vamos imaginar assim, se eu sou um traficante de drogas, eu me enriqueci com as drogas, né, à custa do vício ali, eu vou doar um pouco dessa parte para conquistar, para merecer as bênçãos divinas. Não é isso que está falando aqui, não. Não é esse sentido que está aqui, né? Porque se nós fizermos assim, isso nem nada vai contribuir para diminuir a nossa vida. Nenhum centavo vai diminuir a nossa dívida. Se você pegar um dinheiro de droga, vai querer fazer uma doação e achar que com isso você vai ter alguma conquista espiritual. Menos mal seria se, reconhecendo os crimes que você cometeu, você assumisse um compromisso diferente. Do tipo, a partir de hoje não cometerei mais o crime. E vou pegar tudo aquilo que eu ganhei e fazer uma doação para alguma entidade. Aí sim é uma mudança de postura. E não a gente querer fazer um negócio com Deus. No livro Em Busca do Mestre, Vinícius, ele faz uma definição sobre riquezas da iniquidade, né? Ele fala, riquezas legítimas ou verdadeiras são unicamente as de ordem intelectual e moral, ou seja, o saber e a virtude.
diz ele, não assiste ao homem o direito de monopolizar a terra, nem a samarcar os bens que dela derivam. Seu direito não vai além do usufruto. Então, tudo aquilo que a gente não consegue levar para outra existência, nós não somos os reais proprietários, nós somos usufrutuários. É isso que Jesus fala. Tudo aquilo que nós acumulamos demais é uma riqueza injusta, iníqua. Então, é essa riqueza, esses valores que a gente pode utilizar, né, para granjear amigos, utilizar essa riqueza para mudar a vida das pessoas, né? Não é para você conquistar. É esse dinheiro que você vai desencarnar e não vai usar, vai ficar aí, talvez para a família ficar brigando com a herança que você for deixar. Então, esse dinheiro que nós temos, vamos dizer assim, a mais, esse excesso de valor, que ele deve ser utilizado para você ajudar as pessoas. Porque você, quando ajuda as pessoas, você vai ter a gratidão dessas pessoas, você vai ter as vibrações dessas pessoas, e você estará dando uma utilidade útil àqueles valores que você possui. Continua a parábola falando: pois os filhos deste mundo são mais sábios para com sua geração do que os filhos da luz. O que é filhos desse mundo e filhos da luz, né? Os filhos do mundo, que são mais hábeis em defender os seus interesses, quem são? Filhos do mundo são os que vivem em função dos interesses materiais. Filhos da luz são aqueles que vivem em função dos valores espirituais. Não tem nada de santidade, né? Uns têm o seu interesse voltado para a matéria, filhos do mundo. Filhos das luzes têm o seu interesse voltado para a espiritualidade. Então, só alguns exemplos de filhos do mundo, né? Porque os filhos do mundo são aqueles que utilizam da mentira, da desonestidade, para conseguir subir na vida, né? Se nós formos ver a questão 932 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a pergunta lá: por que no mundo a influência dos maus sobrepuja dos bons? A resposta dos Espíritos: por fraquezas destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Olha, o que Deus explica? Quando esses quiserem, preponderão. Então, os maus são intrigantes e audaciosos. Os maus são os filhos do mundo. Richard Simonetti, quando ele estuda esse tema, ele traz uns exemplos interessantes. Então, ele fala assim, dando exemplo dos filhos do mundo. A vendedora que tem dificuldade em encontrar um vestido adequado para a freguesa, um tanto avantajada, o único vestido que ela acha está exageradamente apertado, levando aquela pessoa ao ridículo. E aí aquela vendedora mostra o entusiasmo falando: nossa, caiu como uma luva, ficou lindo. E lá vai aquela senhora com aquele vestido ridículo rua fora. O técnico verifica que não há defeito no aparelho eletrônico, apenas um mau contato, né? Mas aí ele já engabela o freguês. É preciso trocar o cabeçote e o sintetizador. E já fatura algumas dezenas de reais a mais. O paciente está prestes a expirar no hospital. E o médico recomenda: vamos levá-lo para a UTI, haverá possibilidade de recuperá-lo. E a família iludida aceita. E logo após, aquele doente morre, desencarna, engordando a conta daquele comerciante da medicina. O proprietário do posto de gasolina orienta o gerente: acrescente 10% de água em nossos tanques, e amplia assim o seu rendimento. Essas são as pessoas do mundo, filhos do mundo, que querem, né, passar a perna nos outros, aparentam sucesso, mas na realidade tem dois problemas. Quando as pessoas descobrem, eles caem em descrédito.
que é muito comum a gente ver nos dias de hoje. Quando descobre as coisas, a pessoa perde não só a moral, mas perde tudo aquilo que ela construiu. E o segundo, essas pessoas não têm sintonia com a espiritualidade e muitas vezes tende ao desequilíbrio, tende a ter a vida agitada, perturbações, e no futuro virão as cobranças espirituais. Já o segundo grupo, os filhos da luz, são aqueles que vão mais devagar, porque procuram fazer de uma forma mais correta. Então, no primeiro caso, os filhos da luz, como é que eles agiriam? Vem aquela freguesa, né? Vem a vendedora freguesa e fala, olha, nosso estoque está desfalcado. Sugiro que a senhora vá à loja ao lado, né? Que tem também vestidos lindos. Pronto. Com ética, já resolveu a questão. O técnico do aparelho eletrônico responderia, não havia problema algum, apenas uma tomada com mau contato, que já acertei, não há nada a pagar. O médico à família do moribundo responderia, levá-lo para a UTI apenas vai prolongar a sua agonia. O proprietário do posto de gasolina falaria ao gerente, não fazemos trambique. Né? Como eu vi aqui na cidade um posto que estava escrito assim, batizada só a filha do frentista. Então você vê aqui que são pessoas, né, sérias, equilibradas, né? Que não são pessoas que não agem querendo levar vantagem em cima das outras pessoas. Por isso que Jesus fala que os primeiros, né, são rápidos, né? Porque atende a material, e os segundos são tímidos. E continua finalizando a passagem. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Ou seja, se nós não damos conta no mínimo, naquilo que é pouco, como é que eu vou dar conta naquilo que é muito? Tem algumas pessoas que dizem que mínimo é o mundo material e muito é o mundo espiritual. Então, se eu não consigo dar conta aqui no mundo material, como é que eu quero entender o mundo espiritual? E podemos ver, na realidade, quem não consegue controlar o pouco da sua vida, não vai ter responsabilidades maiores, né? Porque não vai conseguir dar conta, não vai conseguir manter o seu equilíbrio. Pois que as riquezas injustas, se não fostes fiéis, quem vos conferirá as verdadeiras? Se nós não conseguimos ter equilíbrio nos nossos bens, naquilo que nós temos que administrar, como vamos pedir à espiritualidade para que nos dê coisa maior, responsabilidade maior? É como se nós tivermos um filho que a gente vai dando aos poucos, né, algumas atribuições, e de acordo com o que ele vai fazendo, nós vamos dando mais. Por que nós damos tudo para o nosso filho de uma vez só? Porque ele pode se atrapalhar, ele pode se comprometer, não estando preparado para aquilo. Então, é o que Jesus falou. Voltamos à parábola de talentos. De acordo com a capacidade de cada um, é que nós vamos tendo a quantidade de talentos que a espiritualidade faz chegar na nossa vida. Então, vamos procurar dar conta do pouco, porque dando conta do pouco, nós nos candidatamos a ter direito a receber o mundo. E Jesus termina a parábola dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, isso aqui é interessante, porque as pessoas falam assim, nossa, rico não pode ir para o céu, né? A riqueza não é boa. Não é isso que ele está falando aqui. A pobreza é uma provação, a riqueza também é uma provação. Depende como nós vamos se utilizar da pobreza, porque você pode ser pobre e não evoluir nada, pode ser pobre e evoluir. Pode ser rico e não evoluir, e ser rico e evoluir. Depende. Só que a riqueza nos coloca à mão uma série de coisas que, às vezes, a pobreza a gente não consegue. Então, situações, pessoas à nossa disposição,
fonte de contato, de prazeres maiores. E se nós não estivermos preparados, fortalecidos espiritualmente, nós não vamos conseguir avançar na nossa aprovação. Então, a aprovação da riqueza é uma aprovação equivalente à pobreza, equivalente à beleza física. A pessoa vem com um corpo físico, ela vai ser mais assediada. Então, aquele espírito que vem com o corpo mais belo, ele tem que ter um preparo espiritual para que ele não perca aquela encarnação, né? Por vaidade, por orgulho, por egoísmo, uma série de coisas. Que muitos veem uma coisa boa, beleza, pode ser uma prova difícil. E quando ele termina falando que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, servir a Deus é a gente caminhar conforme as leis divinas, né? Praticando o bem, procurando ajudar as pessoas. E servir as riquezas, ele está falando, você não pode pôr em primeiro lugar a riqueza. Primeiro você vê o aspecto financeiro, para depois você ver o aspecto espiritual. Nós não podemos deixar que o material nos domine e comande a nossa vida. Nós temos que ter sempre a lucidez de ter a referência do espiritual, mas é importante ter o material para a gente ter conforto, para a gente poder até auxiliar as pessoas, para a gente ter um aprendizado diferenciado. Então, a riqueza não é boa, não é má. Depende o que cada um faz. E nós não conseguimos servir aos dois ao mesmo tempo, porque quando você fica envolvido na riqueza, nesse material, você quer os gozos materiais, você não encontra tempo para o espiritual. Aí você vem uma vez de semana, você faz uma doação financeira para compensar a sua ausência espiritual. Então nós temos que procurar sempre o equilíbrio. Você não pode ser um fanático religioso, mas também você não pode ser um materialista esquecendo da espiritualidade, porque, como nós já vimos no item 6 do Livro dos Espíritos, tudo é temporário. Nós somos usufrutuários e nós, vencido o nosso tempo aqui, nós vamos entregar e prestar conta da nossa mordomia, da nossa administração. E aí sim nós vamos ver o que nós fizemos, independente se fomos ricos ou se fomos pobres. Vamos ver as oportunidades que nós tivemos e o que nós fizemos dessas oportunidades. Com relação aqui a trabalhar com a riqueza, eu sugiro fazer um exercício, né? Todo mundo pode separar algum valor mensal, algo pequeno, algo de acordo com a sua posse, e todo mês faça uma distribuição. Não precisa se comprometer com uma cesta básica, mas, por exemplo, você tem uma empregada, uma pessoa que trabalha aí na sua casa, esse mês você pega e dê de presente um par de sapatos, dê um vestido, mas assim, extra, sem ter nenhum compromisso com isso aí. Às vezes você está precisando de uma cesta básica, faça um complemento de uma cesta básica, faça um agrado, treine a todo mês você doar alguma coisa que faça uma pessoa alegre, que deixe uma pessoa mais feliz. Pegue uma pessoa desconhecida, um porteiro, alguém que mora aí no seu bairro, que você vê que está sempre pedindo alguma coisa à rua, faça espontaneamente uma ajuda, é um começo, para que você possa exercitar esse desapego. E aí, com o tempo, dentro das suas possibilidades, você poderá ir ajudando mais as pessoas. Então, Jesus, nesta passagem, nos chama a atenção o que nós estamos fazendo da nossa mordomia. Como você está administrando a sua vida. E isto só você pode responder. Ele mostra o caminho. Ele faz o alerta. E cada um vai entender que sempre é tempo, sempre há possibilidade de nós começarmos a trabalhar mais o nosso intercâmbio com o nosso semelhante, nos desapegando um pouco das questões materiais, para que possamos retornar tranquilo à espiritualidade quando o Senhor nos chamar e disser: dá conta da tua administração. Muita paz e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.